Fala aí, sou o Ellison do Responde Aí, e agora a gente vai bater um papo sobre lei de Ampère em solenoides e toroides. Vamos dar uma lembrada lá de como é que é a lei de Ampère. Bom, é essa daqui. Do lado esquerdo a gente tem a integral de linha do campo magnético feita através da amperiana, que é a nossa curva fechada aqui. Esse lado aqui é igual a μ0 vezes a corrente I, que é a corrente líquida, que atravessa a área definida por essa curva fechada aqui. Você já usou a lei de Ampère para encontrar o campo para várias situações importantes, e agora a gente vai estudar mais outros dois casos muito importantes aqui. O primeiro deles é esse solenoide longo aqui. Antes de chegar nas características desse cara aqui, vamos dar uma olhada para essa situação aqui. A gente tem N espiras percorridas por uma corrente I. A corrente I produz um campo magnético nessa região aqui. De maneira geral, o campo magnético produzido por essa corrente, ele tem valores diferentes nos diferentes pontos dessa região aqui. Além disso, esse campo magnético também, ele pode ter direção e sentido diferentes nos diferentes pontos aqui. Beleza? Agora vamos considerar o seguinte. Vamos pegar essas espiras e compactá-las bastante aqui. E fazer o comprimento desse solenoide muito maior do que o diâmetro dessas espiras aqui. Nesse caso, a gente tem o chamado solenoide longo. Nesse caso aqui, a gente consegue encontrar, através da lei de Ampère, uma expressão simples para o campo magnético dentro dessa região aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos pegar essa figura aqui e fazer um corte transversal aqui, nesse caso, nessa figura aqui. O que a gente vai ter é esse cara aqui. Nessa situação, o campo magnético aqui dentro tem o mesmo valor em todos os pontos. E o campo magnético acima e abaixo das espiras é zero. Isso daqui facilita muito a gente encontrar uma expressão para o campo magnético. Então vamos olhar para esse cara aqui e encontrar, através da lei de Ampère, o campo magnético. Esse, então, é o nosso solenoide longo. Para encontrar a expressão para o campo magnético, a gente vai usar essas expressões e vai usar a lei de Ampère. Para usar a lei de Ampère, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa definir uma curva fechada. A nossa curva fechada aqui é esse retângulo ABCD. Então, a gente não vai precisar olhar para o lado de fora, por quê? Porque o campo magnético é zero. Dentro, a gente vai precisar tomar algum cuidado. Primeiro, aqui o campo magnético está sempre, tem o mesmo valor em todos os pontos e é sempre ao longo do eixo do solenoide. No trecho AB, o campo magnético ele é paralelo ao elemento DL aqui. E olha só, nessa parte 1 aqui e nesse outro trecho, o campo magnético é perpendicular ao elemento DL. Então isso simplifica muito a nossa vida. O campo, a gente só vai precisar aplicar a lei de Ampère para esse trecho AB. Aqui é perpendicular, DL é perpendicular a AB e fora o campo é zero. Vamos jogar isso então lá na lei de Ampère. Vamos esquecer por enquanto esse pedacinho aqui, que é a quantidade de espiras por unidade de comprimento. E vamos olhar para a lei de Ampère. Para o lado esquerdo primeiro. Bom, o trecho AB é paralelo ao campo magnético. E o campo magnético é uniforme aqui dentro, ou seja, tem o mesmo valor em todos os pontos. Então, B escalar DL vai dar BDL. Eu vou colocar o B para fora e vou ter que integrar somente o DL. Quando eu integrar o DL, eu vou ter esse comprimento aqui, L. Tá certo? Então, do lado esquerdo eu tenho B vezes L. O lado direito depende da corrente. Agora entra esse N aqui. N é o número de espiras por unidade de comprimento. Se eu multiplico N por L, que é esse comprimento aqui, eu tenho o número de espiras total nessa parte aqui. Se eu multiplico pela corrente, então eu tenho a corrente total que atravessa essa área aqui. Então, jogando aqui na lei de Ampère, simplificando, a gente tem esse valor para o campo magnético aqui dentro. Então, esse é o módulo do campo magnético em todos os pontos dentro desse solenoide longo aqui. Além de que o campo fora, acima e abaixo das espiras é zero. Então, matamos as características principais desse solenoide longo. Vamos para outro caso. O que é o outro caso? Vamos pegar esse solenoide longo agora e vamos esticar ele aqui e colar as pontas em torno de uma circunferência. O cara que a gente vai ter é mais ou menos essa figura aqui, tá certo? Então eu tenho essas correntes aqui e tenho esse cara aqui. Esse é o solenoide toroidal.
Vamos olhar para ele agora com cuidado. A gente quer encontrar o campo magnético para esse cara também. De novo, a gente vai usar o quê? A lei de Ampère. Para usar a lei de Ampère, a gente tem que definir as amperianas, as curvas fechadas. A gente tem 3 aqui. 3 curvas fechadas. Vamos começar pela curva 1. Na curva 1, que a gente escolheu aqui no sentido horário, através da área delimitada por essa curva não passa nenhuma corrente. Lá da lei de Ampère, então, a gente tira que o campo magnético nessa parte aqui é 0. Vamos pular agora para a curva amperiana 3. Na curva amperiana 3, que também está no sentido horário, o que a gente tem? A gente tem uma quantidade N vezes I de correntes que estão saindo da página e uma mesma quantidade que está entrando na página. Isso significa que a corrente líquida atravessando a área da curva 3 é 0. Se a corrente líquida é 0, o campo magnético também é 0. Lá da lei de Ampère de novo. Resta então olhar para a curva 2, para a região dentro desse solenoide aqui. Vamos lá. Primeiro, a corrente está entrando aqui na página. Pela regra da mão direita, então o campo magnético nos pontos sobre essa curva 2, essa curva fechada 2, é sempre tangente aos pontos dela. E está aqui também no sentido horário, porque a corrente aqui está entrando na página. E o DL agora também vai ser paralelo a esse campo magnético. Então vamos lá. O campo magnético aqui é paralelo a DL, nessa curva fechada 2, e ele tem o mesmo valor em todos os pontos dessa curva fechada. Acompanhou até aqui? Então vamos colocar isso daqui, como a gente fez para os outros casos, né? Vamos colocar isso daqui lá dentro da lei de Ampère. Então vamos lá. Bom, do lado esquerdo primeiro da lei de Ampère. O produto escalar B escalar DL aqui fica só BL, porque o campo magnético aqui é paralelo a esse elemento DL. Agora, como o campo magnético tem o mesmo valor em todos os pontos dessa curva fechada, eu posso colocar esse B para fora da integral. E aí eu integro só DL e vai ser exatamente o comprimento total dessa circunferência aqui, 2πr. Esse é o lado esquerdo. O lado direito. Quanto de corrente está atravessando a área definida por essa curva fechada 2? N vezes I. Então, matamos tudo agora, né? Pega esse cara aqui, isola, e a gente pode escrever o campo magnético aqui dessa maneira. Um vetor campo magnético aqui dessa forma. Então, o campo magnético está sempre na direção φ, aqui dentro, e tem um módulo μ0 e não I sobre 2πr. Beleza? Então o campo aqui nessa região 1 é 0, na região fora do solenoide é 0, e dentro do solenoide, aqui nessa região 2 aqui, o campo magnético tem esse valor aqui e está sempre na direção φ chapéu. Mas aí beleza. E se eu agora pegasse essas correntes aqui e invertesse, ou seja, aqui nessa região 1, ao invés de estar entrando na página, as correntes estivessem saindo da página e fora estivesse entrando na página. Como é que fica esse caso agora? Bom, como as correntes aqui dentro estão saindo, então na região 2, lá na lei de Ampère, o campo magnético vai estar antiparalelo ao elemento DL. E aí as correntes agora, como estão saindo, a gente vai ter do lado direito um valor negativo para as correntes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai obter a mesma expressão para o campo magnético, independente do sentido das correntes que a gente estiver usando aqui. Então, de novo, aqui, para esse caso, a gente vai obter que o campo magnético é dado por essa expressão aqui também. Beleza? Agora vamos dar uma olhada para ver como que é um solenoide toroidal na vida real. Um solenoide toroidal na vida real é esse cara aqui, né? Você tem um monte de enrolamentos aqui, né, de fios, eles são percorridos por uma corrente, e dentro dessa região, né, aqui mais escura, a gente tem um campo magnético que é dado dessa maneira que a gente acabou de encontrar. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.